Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Até que enfim o Lula fez uma coisa positiva, como eu falei para vocês. Nesse momento ele está correto, diminuindo imposto, né? É bem verdade que parte desse projeto aqui também aumenta imposto para quem ganha mais dinheiro, né? E aí aquele negócio, eu acho que essa parte está errada. Eu tinha expectativa que os deputados pudessem corrigir isso para fazer um projeto que realmente seja bom para o país. Mas não foi o caso, né? Eles tiraram de quem ganha pouco, deram para quem ganha muito. Do ponto de vista eleitoral, isso é um golaço do governo Lula, não tem como descrever de outra forma, realmente uma coisa muito positiva. Mas, por outro lado, ele vai deixar um monte de gente chateada. E os impactos que isso vai ter na economia brasileira são muito piores do que o pessoal pensa, né? Até porque, como eu falei para vocês, o rico vai dar um jeito de se safar dessa história, sempre dá um jeito de fazer alguma coisa, né? O pobre vai ter isenção, beleza, tranquilo, essa parte é boa. O rico não vai pagar também. O governo vai ter problemas com isso também mais na frente, né? É que toda essa coisa só começa a valer a partir de 2027. O Lula foi esperto até nisso. Ele vai conseguir disputar a eleição ano que vem dizendo que aprovou a isenção, que, né, que vai ter menos desconto, que não vai ter que pagar imposto no ano que vem, não sei o que lá. Mas o problema que isso vai gerar em termos de receita para o governo vai vir só em 2027. Vamos entender esse caso aqui, mas olha só, é uma notícia boa, tá? Que bom, pagar cara, menos imposto é sempre bom. Essa notícia foi sugerida por Eleger um Meliante, Virei Imigrante, Jeca Tatu da Bunda Murcha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Câmara aprovou um projeto que isenta imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Eu acho que é uma coisa bastante razoável, até porque o grande problema dessa história é que o governo via sempre arrecadando mais, essa tragédia. Esse pessoal, eles insistem em colocar essas tabelas todas em valor absoluto de reais, vocês repararam? Inclusive esse projeto novo também é problemático, porque ele considera super ricos quem ganha mais do que R$ 50.000 por mês. Quem ganha mais de R$ 50.000 por mês no Brasil ganha bem, é um bom salário, não estou dizendo que é um salário ruim não, né? Mas chamar de super rico quem ganha R$ 50.000 por mês, olha, eu vou te falar um negócio, eu não sei se chega nisso não, tá? Para mim é classe média, né? Mas R$ 50.000 por mês é uma boa classe média, não tenha dúvida alguma. E qual que é o problema? Esse valor de R$ 50.000 ficou fixo, valor R$ 50.000. O que vai acontecer à medida que o tempo for passando? A inflação vai aumentando os valores de tudo. Então, hoje, quem ganha R$ 50.000 ganha dinheiro pra caralho. Daqui a, sei lá, 10 anos, quem ganha R$ 50.000 já não vai ser um salário tão bom assim, né? E aí, ou seja, esse é a grande merda que eles fazem, inclusive com a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda deveria ter uma correção automática, né? Mas não tem. A tabela do imposto de renda, ela fica ali parada em valores específicos, porque à medida que o tempo vai passando, vai arrecadando mais. O governo ganha duplamente na inflação. Ele ganha na inflação porque pelo efeito Cantillon, né? No momento que ele emite dinheiro, ele gera inflação, mas como ele emite dinheiro primeiro, ele ganha com esse processo de emitir dinheiro, né? E ele ganha com a inflação com o fato de que essas tabelas todas de impostos são botadas em valores fixos. Devia ser proibido isso, devia proibir valor fixo em imposto, porque não tem lógica, né? É só para fuder a pessoa mesmo. O governo fica duplamente, ganha duplamente quando faz a inflação. E lembra, o governo Lula é um governo que está fazendo inflação pra caramba, né? Está gerando inflação pra caramba, exatamente porque o objetivo dele é arrecadar como se não houvesse amanhã. E o problema disso é justamente o impacto que isso vai ter na economia mais adiante, né? Mas enfim, o projeto é um projeto que é muito popular, evidentemente, ninguém gosta de imposto, então retirar imposto de quem ganha até R$ 5.000 é uma coisa excelente. O projeto passou com unanimidade, não teve ninguém votando contra, e eu concordo. Eu mesmo falei aqui, não, mesmo do jeito que está, do jeito que o Lula colocou, esse projeto tem que ser aprovado, é muito bom mesmo, né? É lógico, seria melhor se fosse aprovada a parte da redução, a isenção para quem ganha 5.000 e não fosse aprovada a parte de aumento para quem ganha mais. Mas o pessoal resolveu fazer isso daqui, beleza, aprovaram esse negócio, né? Bom, tá aqui, como eu falei, foi por unanimidade, aprovou, tá aqui, foi o projeto do Arthur Lira. O Arthur Lira foi o relator desse projeto, ele tinha discutido reduzir os valores e coisa e tal, mas no final das contas ele botou e colocou inclusive a tributação sobre dividendos, tá? Isso é um problema, tá? Porque, bom, além dos muitos problemas que tem você aumentar a tributação para quem ganha mais, isso vai tornar as ações brasileiras menos interessantes para investimento internacional.
Então, essa questão de você proibir, você tributar a distribuição de dividendos e lucros, acaba gerando esse empecilho. Até para quem é PJ, tá? Por quê? Porque lembra, o PJ, você tem um imposto menor exatamente porque você paga o imposto de renda à pessoa jurídica, que é um valor mais baixo, e quando você faz a distribuição, antecipação de recebíveis ou distribuição de lucros da pessoa jurídica para a pessoa física, você não precisa pagar imposto, porque estaria pagando imposto duas vezes, né? Agora não, com esse negócio aqui você teria que pagar também. Mas eles colocaram essa isenção até 50 mil dólares, 50 mil reais por mês. Então, se você ganha até 50 mil reais por mês, você não vai ter que pagar, nesse caso de você ser PJ, você não vai ter que pagar essa tributação sobre lucros e dividendos, tá? Você só começa a pagar a tributação sobre lucros e dividendos a partir de 50 mil reais por mês. Isso já vai atingir muita gente, porque como eu falei para vocês, o pessoal que gosta de PJ, principalmente o pessoal que é exatamente empregados, pessoas que ganham bem, né? Pessoal que ganha muito bem já há muito tempo opta pelo PJ porque você paga muito menos imposto. Você não paga o imposto de renda da empresa para você, aí o RPJ da empresa você tem que pagar, mas é um valor um pouco mais baixo, né? Então essa é a vantagem, essa vantagem vai deixar de existir para quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Para quem é PJ, quem é MEI, né, e PJ que ganha menos de 50 mil reais por mês, não faz diferença por enquanto, você continua do mesmo jeito que está hoje, não houve diferença aqui, né? Então, esse é o problema, né? E é lógico, o PJ que ganha menos de 5 mil reais por mês agora não vale a pena também, porque como o imposto de renda pessoa física você é isento, você não paga nada, e o PJ que ganha 5 mil reais por mês, você ainda tem que pagar o imposto de renda da empresa, então você ainda paga alguma coisa de imposto de renda lá. Não tem esse negócio de dedução por valor na renda da empresa, né? Então, complica este lado da coisa, essa coisa ruim. Mas o principal problema disso daqui realmente é o fato de que, bom, quem ganha dinheiro, o pessoal vai dar um jeito de sair disso daqui, né? Ou seja, as ações brasileiras ficam menos interessantes, fica menos interessante para alguém investir no Brasil. Isso vai gerar um impacto no Brasil no longo prazo, né? Em muitos países que adotaram essa técnica de tributação de mais ricos e coisa e tal, o que aconteceu é que os mais ricos foram embora. A Argentina fez isso, né? E aqui no Brasil, a dica para quem está nessa mesma ideia é ir para o Uruguai, né? O Uruguai tem exatamente o mesmo ponto de vista, atraiu muitos argentinos naquela época e eu acredito que muitos brasileiros vão acabar indo para o Uruguai também por conta da facilidade. Para o Uruguai você pode ir com a sua carteira de identidade, não precisa nem passaporte você precisa para ir para lá. É relativamente fácil você morar no Uruguai, né? Agora, o Uruguai é um país caro, tá? Justamente porque muitos milionários vão morar no Uruguai, as coisas acabam sendo caras no Uruguai, né? Tudo lá é muito caro. Mas assim, é uma opção para quem ganha bem, né? Você tem uma qualidade de vida realmente fantástica no Uruguai em comparação com o Brasil, né? Uma coisa que chama atenção lá no Uruguai é aquele aqueles bairros com as casas tudo sem muro, né? Porque não precisa, não tem roubo, não tem violência, né? É igual aos Estados Unidos mesmo, aquelas casas sem muro. Aqui no Brasil é tudo, cada casa é um castelo, né? Com muro, com arame farpado, com não sei o que lá, porque qualquer coisa que você deixar. De qualquer forma, esse é o problema. Num primeiro momento é ótimo, as pessoas vão deixar de pagar imposto de renda, então isso é excelente. E tem aqui, eu dei uma lida na lei, mas não tem muita novidade. Esse aqui é o substitutivo do Arthur Lira. É basicamente a mesma coisa que o Lula falou. Ele fez algumas pequenas mudanças. Ao invés de ser até 7 mil aqui, é 7.350. Muda praticamente nada. Porque qual que é a história, né? Quem ganha até 5 mil vai ficar totalmente isento, né? Isso daqui ó, é a dedução do imposto de renda, tá? E depois você tem o imposto de renda completo, também tem toda a mesma coisa, né? Entre 5 mil e 7.350, você vai ter uma redução gradual do imposto, né? De forma que você vai pagar um pouco menos também, né? Mas não vai chegar a zero. E de forma que a partir de 7.350, quem ganha mais do que 7.350, continua exatamente como está hoje, não tem absolutamente nenhuma mudança nisso daqui, né? Então, essa parte aqui, achei linda, maravilhosa, excelente, né? Podia ser mais, né? Podia aumentar o valor, mas beleza, tá bom assim, do jeito que tá. A parte problemática vem justamente da tributação mensal de altas rendas. Então, você vai ter dedução na fonte de que quem recebe 50 mil reais de empresa, de pessoa jurídica, né? Então, mesmo que seja sua pessoa jurídica, né? Você vai ter que descontar na fonte já esse valor, alíquota de 10% sem nenhum tipo de dedução, né? É o que eles chamam de alíquota absoluta de imposto de renda. Por quê?
A alíquota que você paga hoje de imposto de renda é 27,5% para quem tem rendas mais altas, né? Só que você pode deduzir coisas, você pode deduzir despesas médicas, você pode deduzir um monte de coisa, né? E é lógico, as pessoas que fazem isso deduzem tudo que puder. E aí você acaba caindo esse percentual que você paga efetivamente de imposto de renda. Então, na prática, você não paga exatamente 27,5% de imposto de renda. Aí o que eu estou dizendo aqui é que não pode ser abaixo de 10% é absoluto. O que você entrar é igual o imposto da pessoa jurídica também, que é 10% é o valor de quem é lucro presumido, é aquele valor e é aquilo mesmo, não tem que deduzir nada, não tem como deduzir nada, né? Aqui, ó. São vetadas quaisquer deduções da base de cálculo. Isso aqui é dedução na fonte, aí mais aqui você tem o cálculo do IRPF propriamente dito, né? Então, rendimentos tributáveis até 60 mil reais num ano, né? Ou seja, que aí já é um imposto anual, né? É quem ganha 5 mil por mês, dá 60 mil por ano, né? Aí zera o imposto aqui. E de 60 mil até 88.200 mil, que é o pessoal que ganha até 7.320, né? É o mesmo esquema que foi feito antes para fazer isso daqui, né? E aí a tributação de altas rendas, quem ganha mais de 600 mil reais por ano, que justamente fica sujeito à tributação mínima de IRPF. Segundo o cálculo aqui do governo, a gente está falando de cerca de 147 mil brasileiros só que vão ser prejudicados por essa medida. E aí que você concorda, eu tenho que concordar com o Haddad, que disse que foi um golaço do governo. Isso eu não tenho como negar. Ou seja, o que quer dizer isso? Do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, foi um golaço do governo Lula. Não dá para chamar de outra forma. Porque ele vai isentar milhões de pessoas que ganham até 5 mil reais e vai prejudicar 147 mil pessoas. Qual que é o problema? É um golaço eleitoral? É sem dúvida alguma. Agora, a consequência disso no longo prazo é que é o problema. Porque essas pessoas, essas 147 mil pessoas que foram prejudicadas, existe um incentivo muito grande para elas saírem do Brasil, né? Você tirar seu imposto daqui, você parar de receber, mudar a forma como você recebe. E esse pessoal vai fazer isso, né? Ao contrário do cara que ganha 5 mil reais, que ele meio que não tem opção, né? O que o patrão dele contrata, ele já paga ali com a dedução e coisa e tal, não tem o cara fazer, né? Mas a pessoa que tem dinheiro, que recebe dividendos e coisa e tal, ela tem opções, né? Ela pode contratar escritório de advocacia, ela pode fazer um monte de coisa. E no final das contas, é o que o pessoal costuma fazer. E é por isso que todos esses produtos, todas essas vezes que o pessoal coloca imposto sobre alta renda, acaba sendo prejudicial. Muita gente acaba saindo, mas o pior não é isso. O pior não é as pessoas que saem, são as pessoas que deixam de investir no país, né? Hoje em dia, o Brasil é um país atrativo, ainda tem muita gente que vem investir aqui no Brasil, é um país que está crescendo, então assim, a gente espera, né, é útil para as pessoas. Muita gente está investindo, inclusive, na expectativa de que o Lula não se reeleja, então eu prevejo que devemos ter problemas, porque de fato a Bolsa caiu bastante hoje, ó, justamente porque aumentou a chance do Lula ganhar a eleição. Se o Lula aumenta a chance do Lula ganhar a eleição ano que vem, você sabe que não vai ter redução de gasto do governo. O governo vai continuar torrando dinheiro de forma inútil, de forma ineficiente, como vem fazendo com o Lula. Então, ou seja, piora a situação do Brasil. Menos gente vai ter interesse em investir no Brasil. Então, isso, no longo prazo, é muito ruim, né? As pessoas costumam não gostar de milionários porque vem a coisa pelo lado da inveja, né? Porra, o cara tem dinheiro, herdou o dinheiro, que merda, que absurdo. Eu aqui tendo que trabalhar, o cara lá rico, que absurdo, né? Gente, inveja, eu entendo, todo mundo sente inveja, é um sentimento natural das pessoas, mas olha só, a verdade é que existe um motivo para isso ser útil na economia. A economia precisa de gente com dinheiro sobrando. Porque justamente quem é que vai poder investir em empresas que estão começando, negócios que estão começando, pessoa que está vivendo ali dia a dia, né, que está vendendo a janta para comprar um almoço, não vai investir numa empresa nova que pode quebrar tudo. Mesmo o pessoal classe média que está ali, está um pouquinho melhor, já consegue viajar para Disney, se não for Alexandre de Moraes, consegue viajar para outros lugares e coisa e tal, mas ainda não é aquela pessoa muito rica, o cara não vai querer apostar todo o dinheiro que ele tem guardado para abrir uma nova empresa, né? Agora, quem é que abre essas empresas então? É o cara que já tem muito dinheiro, o cara que já está tranquilo. Ah, posso pegar um pedacinho aqui, investir numa nova empresa, fazer uma nova coisa aqui. E isso é que gera o dinamismo da economia, né? Então eu temo muito pelo futuro do Brasil. Acho que não tenho dúvida nenhuma que foi bom para muita gente no Brasil, ótimo, excelente, e acho que vai ser bom para todo mundo, porque como eu falei, quem é rico vai sair fora daqui, né? Vai tirar, vai parar com isso, todo mundo vai ser prejudicado também, só tem lado positivo nessa lei. Mas no longo prazo isso pode sim ter um custo aqui para o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. E o pior custo dessa lei é aumentar a chance do Lula ganhar a eleição ano que vem.
Obrigado por assistir o vídeo até o final.